Louvado seja Deus. Eu te convido a ler sua Bíblia, irmãos, na carta a qual escreveu Paulo. Louvado seja Deus aos Efésios, capítulo de número 4, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória, louvado seja Deus. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos, com a oportunidade de termos aqui. Reunidos, irmãos, na presença do Pai. Aleluia. Lá no versículo, meus irmãos, de número 17. Aleluia. Louvado seja Deus. Está sobrando caneta aqui na minha vida. Louvado seja Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Louvado seja Deus. Efésios 4, irmãos, capítulo 17. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim o texto, irmãos: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Glória a Deus. E não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pela qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos na tua santa presença, Senhor, para colocar isso tudo diante de ti, Senhor. Que o Senhor venha, soberano Deus, nos faça saciar, Senhor, com o teu ensino, com a tua sã doutrina, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio da tua graça, do teu conhecimento da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, o nosso pastor, Senhor, que vai celebrar algo nessa noite, ó Pai. Abençoa, dai, soberano Deus, a tua graça, Senhor, o teu Espírito Santo para nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória, meus irmãos. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Pela vida de cada um de vocês. Glória ao pastor Rodolfo, que está aí, louvado seja Deus. Né? Em nome de Jesus Cristo, meus grandes amigos, irmão, alguns estão aí juntos. Deus possa abençoar tremendamente, né? A cada um de nós. Acho que Samuel está aqui, acho que o único que vai lembrar dele, né, Samuel? Teve lá do carnaval lá, louvado seja Deus, pastor, Rodolfo, pastor da igreja ali, Assembleia de Deus, unidos pela fé, louvado seja Deus, grande irmão, Deus abençoe tremendamente pela honra de ter aqui conosco em nome de Jesus Cristo essa noite. Tudo de ensino, irmão, aguenta que a chibata esquenta, mas depois tem o mesmo, tá bom? Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Quero também justificar, né, com o companheiro no Alisson, né, que está mal de fato, louvado seja Deus, por esse motivo não está aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, não sei se mais alguém tem justificado algum líder aí. Já quem foi? Gabi? No Marcelo?
Testificou? Eu só estou no vídeo. Ela não conseguiu. Ela está resolvendo os negócios que ela está fazendo para as irmãs. E tudo só da gente. Amém. Sim, talvez chegue atrasado. Deus abençoe. Vamos chegar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos estão bem aí, mesmo? Tranquilos? Hoje vocês crianças para cá para aprender também. Deus, mas aqui deu um problema ali, irmãos, na lâmpada da salinha. Né? Na verdade, eu fui trocar a lâmpada lá, o bocal que está estourado. Né? Fui tirar a lâmpada, o bocal da lâmpada arrebentou lá dentro. Você está falando, agora é só com a escada do alicate e tirar aquilo ali. Eu falei, eu não vou meter a mão lá, só de usar aqui esse exercício, eu acho que não teve que tomar choque. Eu já não gosto, então eu não vou colocar a mão lá dentro para tirar. Nem eu alcançava também, né? Eu não teria uma pilha de umas 8 cadeiras ali para conseguir trocar a lâmpada no sacrifício. Né? Amanhã eu venho aí com mais graça, com mais tempo, louvado seja Deus, né? E venho com a escada aqui e consigo arrumar lá o bocal e trocar a lâmpada lá também. Amém, irmãos? Então, a partir de sexta-feira, as coisas vão lá de novo, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Não também, todo mundo trabalhando hoje, todo mundo está de férias já, ainda estudante. Louvado seja Deus. Todo mundo, glória a Deus. É bom aprender. Aleluia. É bom, irmãos. Férias, né? A gente descansa. Eu gostava dessa caminha de escola mulher. Né? A gente descansava, parecia que era uma piscada de olho e voltava às aulas. Né? 3 meses quase de férias pegar, né? Hoje em dia nem começou dezembro e já estão de férias. Né? Aí só volta a estudar só lá em março no carnaval agora. É regra mundial, só volta depois do carnaval. Só volta de verdade mesmo depois do carnaval. Até falar, já voltou as aulas, vai um ou outro, gato pingado, mas começar mesmo é só depois do carnaval, não. Fala a verdade, isso não é isso. É, né, irmão? Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, diante da palavra, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós. Até o Valenzinho tem que ficar aqui hoje para aprender com nós. Só sem saber hoje. Maravilha. Louvado seja Deus. Irmãos, segunda palavra, carta que o apóstolo Paulo, irmãos, escreveu aí aos Efésios, né, com um intento, aleluia, notório, e é o que cada um de nós, irmãos, pelo menos pela minha vida, posso dizer, que tenho sempre o intento de trazer a cada um de vocês. Né? Paulo escreveu essa carta, irmãos, com o intento, louvado seja Deus, de trazer, João, um crescimento espiritual, para trazer um agregamento, irmãos, né, a vida espiritual de cada um daqueles, né, que tinham o conhecimento da palavra de Deus, a palavra da verdade. Sabemos que Paulo principiou ali nas suas viagens missionárias, né, a longos trechos onde foi percorrido, onde ele passou por ali, apregoando o Evangelho e deixando ali a boa palavra. Louvado seja Deus. Tendo depois, irmãos, escrito cartas, né, com o intento de ensinar, de exortar, de admoestar, irmãos, a cada igreja de cada tempo, segundo a sua necessidade. Louvado seja Deus. Né? E não diferente, irmãos, aos Efésios, ou melhor dizendo, um pouco diferente, louvado seja Deus, que Paulo geralmente ele lançava cartas exortativas segundo algum acontecimento, né? Às vezes alguma correção, mas diante dos Efésios é um pouco abençoado, né? Até aquela certa feita, né? Paulo deu ali uma instruída aluna para que aquele povo crescesse no entendimento e na sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então Paulo, quando ele se apresentava, irmãos, ou ele se apresentou nas cartas, ele prontamente ele se apresentava como prisioneiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Como servo de Deus, como servo do Altíssimo, apóstolo, né, denominado para o ensino dos gentios, né, que outrora, vamos bem dizer aqui, éramos nós, porque eu creio que ninguém aqui, irmãos, não sei se você puxar, irmãos, na nossa árvore genealógica que fala, né, você puxa a segunda passada e você tem talvez alguma raiz judaica aí, mas do mais eu creio que todos nós aqui somos gentios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que a palavra do Senhor se achegou a nós e nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas almas. Assim como o de Éfeso, na qual tinham sido instruídos, acerca da vista de Paulo, e foram enchidos pela graça, pela palavra, pela sabedoria. E tratando, meus irmãos, né, dos nossos dias de hoje, né, e uma palavra que me batia muito forte no coração hoje e vinha, José, da reunião que a gente teve na segunda-feira, né, a qual a necessidade de se há de falar de unidade, né, de união do povo, né, louvado seja Deus. E não é de hoje que eu acho que essa palavra vem martelando, né, José, às vezes, sobre a necessidade de termos a união.
Temos, irmãos, cometido um entendimento, todos caminharmos no mesmo passo, porque todos vamos nós para o mesmo céu. Louvado seja Deus, não sei se tem um céu diferente para mim e um céu para o Ramon. Creio que não, porque Jesus é um único, né? E não há outro mediador, meu irmão Antônio. Aleluia, se não for Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nós adoramos e prestamos juntos porque vamos todos para o mesmo lugar. Louvado seja Deus. Então, vamos tomar como medida, irmãos, que para a nossa vida aqui, não adianta falar que eu não gosto da irmã Mari e a irmã Mari não gosta de mim. Porque estamos proclamando o meu Cristo, meu amado. Tem que ser atual não só aqui, mas também na eternidade. Então, irmãos, não podemos ter, logicamente, separação. Louvado seja Deus. Eu falei aqui no domingo, irmãos, culto de Santa Ceia, né, a respeito dos membros do corpo. Vocês lembram que estavam aqui? Louvado seja Deus. Se tivermos um membro fora do corpo, certamente, meus irmãos, ele vai apodrecer, ele vai perecer, porque ele não tem ligação com o corpo mais. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, seremos nós, corpo de Cristo, se não estivermos ligados no mesmo propósito. Se estivermos um pensamento longe da palavra de Deus, querendo, irmãos, se lançar em dissensão para outro caminho que não leva ao céu, que não leva, meu irmão jovem Caleb, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, Paulo, irmãos, mesmo ele preso em cadeia, preso em Roma, louvado seja Deus, ele escrevia cartas com o intento de exortar e de trazer, aleluia, meu pastor, aleluia, o ensinamento, né, da situação que cada um vivia. Você pega a carta que ele escreveu a Coríntios, irmãos, com uma exortação, aleluia, aos acontecimentos que se vinham tendo naquele tempo. Louvado seja Deus, acerca de casamentos, acerca de divórcio, acerca dos dons de línguas, acerca da manifestação dos dons do Espírito Santo. E, irmãos, vocês sabem de bem de mim aqui, quanto eu sou fã, né, das cartas de Paulo. Acho que 90% das vezes que eu dou tudo de ensino é dentro dessas cartas, louvado seja Deus, porque eu bem creio nas instruções de Paulo para a formatação, para a formação, melhor dizendo, do povo segundo a graça do Evangelho. Louvado seja Deus. Uma graça é essa, irmão, que nos une no propósito. E esse texto, no capítulo 4, meus irmãos, né, assim como todo o livro de Efésios, né, ele trata do poder de Deus, da graça salvífica, irmãos, do intuito do Evangelho, irmãos, que é nós crescemos nesta graça, crescemos nesse entendimento, Valdenir, para que o Espírito do Senhor se aperfeiçoe em nós. Louvado seja Deus. E cada um de nós aqui vem sendo, irmãos, aperfeiçoado por Cristo. Louvado seja Deus. Porque se houver aqui algum varão já perfeito, certeza que se nós levantar a mão para o céu, Jesus Cristo leva. Louvado seja Deus. Porém, nós, irmãos, estamos ainda, José, aprendendo a caminhar em conformidade com o Evangelho de Deus. Porém, sendo nós aqui, irmãos, peregrinos nessa caminhada, nós vamos continuar adorando e buscando melhorar. Eu olho aqui para minhas irmãs, Mamara e irmãs Doras, com muito tempo de caminhada na fé. Louvado seja Deus. Meu irmão Valdenir, que perdeu até o cabelo de tanto tempo na fé, na graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor tem abençoado e fortalecido. Mas se eu perguntar o tempo de caminhada que já fizemos, né? Vocês fizeram não, agora eu vou colocar vocês, vocês já fizeram. Está garantido o céu? Está garantido que vai subir se parar aqui agora, Valdenir? Louvado seja Deus. Rosana também. Rosana, né? Faz um bom tempo de evangelho já. Louvado seja Deus. Né? Acho que desde que nasceu, 32 anos de evangelho. Minha idade, irmão, de evangelho. Eu nasci, né? E ela já tinha sido Jesus como Salvador e estava pregando o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Então, irmãos, isso não nos garante em nada, aleluia, se não estivermos, irmãos, nos fortalecendo no Senhor, na graça e no poder dele, irmãos, que segundo o seu excelso amor vai nos formando. Louvado seja Deus. Então, às vezes você olha para mim, irmãos, e acha, vai achar. Porque se você ficar olhando muito para mim, né, você vai achar meus defeitos. Você vai achar minhas falhas, William. Você vai achar onde eu falo, ó, aqui elas não estão parecendo com Jesus. E, logicamente, irmãos, eu sou fora assim como o seu Cassandra, qualquer um de vocês aqui, eu vou achar defeito também. Porque nós somos imperfeitos, mas o Senhor que é perfeito, louvado seja Deus. Paulo disse, né, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu confesso, meus irmãos, que eu me esforço para um dia poder chegar aqui e manter assim como eu já falei aqui para os irmãos. Eu estou me esforçando para um dia chegar aqui e falar, irmão, seja totalmente meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim como Paulo tinha essa autoridade de falar, olha, eu sou imitador de Cristo, em tom perfeição, em grau, né? Em toda excelência de palavra. Eu sei que eu estou me vencendo cada dia. Eu olho para mim e vejo grandes falhas no meu andar, na minha caminhada, no meu ministério, a qual eu sei como consertar. Mas você sabe que o corpo, irmãos, aleluia, ele às vezes nos vence, porque a gente se cansa, a gente se ira, né? A gente se envaidece por muitas vezes,
e deixamos de fazer a obra como tem ela que ser feita. Aleluia. Agora eu vejo Paulo, um homem que ouviu talvez ali, que leu o livro, né, a qual o Eclesiastes escreveu e falou, tudo é vaidade, então larga tudo. Ele escreveu aqui, irmão, despojai-vos, pois, do velho homem. Né? E o que é despojar-nos do velho homem para nossas vidas, irmãos? Louvado seja Deus. É lançar fora, irmãos, tudo aquilo que não agrega para o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, se tem algo que não vai agregar para Jesus Cristo, a palavra falou, tira, lança fora. Agora, se isso aqui é proveitoso, né? Se isso aqui vai trazer salvação, edificação, consolo, exortação, irmão, para alguém, aí sim, permaneça nisso. Louvado seja Deus. Paulo, irmãos, ele trata da unidade. Eu vou trazer no versículo 1 do capítulo 4, irmãos, a gente vai trazer um acompanhamento desse capítulo. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Paulo, ele rogava, louvado seja Deus, para que as pessoas o escutassem. E ele ensinasse para que nós andemos digno a vocação que fomos chamados. Louvado seja Deus. Quem me chamou para essa obra, minha Rosana, não foi minha tia, não foi minha esposa, ainda que foi ela que me trouxe aqui. Louvado seja Deus. Né? Mas quem me chamou e quem me cativou foi Jesus Cristo de Nazaré. E disse aos irmãos que a palavra que me fisgou, irmãos. Eu estive na igreja a princípio sem sentir. Louvado seja Deus. Mas um dia na minha casa, um certo Wagner, né, da vida, veio lá e me pregou o evangelho com uma simplicidade. Né? Eu já falei isso aqui para os irmãos, pastor. Aleluia, que disse assim, né? Segundo aquela palavra de Mateus, capítulo 7, 21 e 24. O alicerce. Né? Louvado seja Deus. Né? Onde está depositada a nossa confiança? Onde está depositada a nossa fé? Se nós estivermos com a nossa casa armada, a nossa barraca armada, irmãos, em meia praia, na época que ele usou em alusão, não sei se os irmãos mais antigos que vão lembrar, da barraca do Claudinho que tinha na praia. Louvado seja Deus. O William lembra, a gente passava muitas noites por lá. Louvado seja Deus. Mas o Senhor nos libertou e nos colocou aqui para adorar o nome dele. Nós sabemos que aquela casa edificada sobre a praia, uma hora a maré vinha, dava uma entortada no muro. A hora a maré vinha, os bancos sumiam. E tinha que cavar tudo de novo e colocar para fora a terra. Louvado seja. Então, o tempo foi passando, irmãos, e sabemos que o fim daquilo era notório. O que ia acontecer, jovem rico? Aquilo ia ser derrubado, porque aquela casa estava edificada sobre a areia, sobre a praia. Então veio a maré, veio a onda e vibrou, levou embora. Mas quando estamos na rocha, eu falei, eita, aleluia, minha casa está totalmente na praia. Então eu via naquela frente, irmãos, um vento, era briga em casa. Né? Um desentendimento, vai embora, não, eu que vou embora. E era assim. Mas graças a Jesus Cristo de Nazaré, a palavra que nos abençoou e nos trouxe assim como um anzol no coração, e nos despertou, irmãos, para essa boa obra, para essa boa palavra, irmãos, aleluia, nos trouxe aqui para ter unidade no mesmo Espírito. Louvado seja Deus. E eu disse aqui que eu aprendi uma vez pela boca de uma menininha apregoando o Evangelho de Jesus Cristo, falou, quando você se preocupar com o outro, o Senhor vai preocupar e vai trabalhar na sua vida. O Senhor vai te estruturar, vai te inspirar, vai te derramar da graça do poder de Deus. Então vamos lá, irmãos, ó. Bota uma mão ligada. Aleluia. Glória a Deus. Então, o texto diz assim, a unidade da fé. Versículo 1 do capítulo 4, tá? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Passamos aqui, irmãos, acho que há 2 quartas-feiras atrás, sobre os frutos do Espírito, sobre o que o Senhor tem para operar em nossa vida quando, Vitória, nós andamos diante do Pai, quando mergulhamos no Evangelho de Jesus Cristo, buscamos no Espírito Santo, louvado seja Deus, a crescer na graça e no conhecimento. Então a palavra fala que nós devemos andar como fomos chamados, e fomos chamados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, pelos seus frutos, nos traz o quê? Louvado seja Deus, traz amor, nos traz a temperança, nos traz a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Louvado seja Deus. E aqui, tão diferente, fala que nós temos que andar com toda humildade, com toda mansidão. Então é despojar, irmã Isa, o diaconisa irmã Isa, daquilo que nós carregamos de fardo. Mas é necessário a gente largar, aleluia, o ego. É necessário a gente largar, irmãos, a patente, aleluia, para que andemos como Cristo andou. Ele se despojou de toda a glória, irmãos, e veio diante da terra para nos anunciar o Evangelho que salva e renova hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preguei aqui, louvado seja Deus também no domingo, né? Ele suportou a cruz que estava proposta
Deus, desprezando toda a afronta, meu irmão, que Ele teve por nós. Louvado seja Deus. E às vezes nós, irmãos, não queremos suportar o fardo. Né? Às vezes um vento é o suficiente para fazer ficar em casa sentado. Às vezes uma tarefa a mais, fala, hoje eu não vou porque é 6h30, já não dá tempo mais de ir para o culto hoje. Louvado seja Deus. Mas o Espírito do Senhor expressamente, irmãos, nos desperta a dizer para nos esforçarmos. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a obra é grande, ela é tremenda, não é nossa. Louvado seja Deus. Senão eu não tinha dito, né? Lá para louvado seja Deus nos evangelhos. A seara é grande, irmãos. E vamos falar a pura verdade. Poucos são ceifeiros. Quantos aqui têm apregoado o evangelho? Não toda criatura como Jesus mandou. Eu vou falar aqui covarde. No dia a dia eu não tenho, meus irmãos. Louvado seja Deus. Oxalá que uma feita ou outra tem uma obra de evangelismo e fala, agora eu vou. Né? Isso quando eu não vou falar, hoje eu vou ficar em casa. Sabadão agora tem evangelismo aí dos jovens. Louvado seja Deus. Lá no Caracol. Quantos vão ter disposição? Não é só para os jovens isso. Louvado seja Deus. É a disposição para que todos possamos ir lá e apregoar o Evangelho do Senhor. Então falar que não tem convite, José. Faz quantos sábados atrás? 2 sábados atrás também? Né? José fez um clamor aos irmãos para que pudéssemos fazer o evangelismo ali na área do São João Batista, né? No Arcoador, né? Apregoar. Quantos foram com ele? Quantos foram dispostos ao evangelismo? E no Guaraúba, o que seja. Quantos estão dispostos a fazer essa obra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não, nós estamos na comodidade de vir ao culto e dizer, eu não gostei do culto hoje. Estamos na comodidade de falar, eu não gostei do louvor hoje. Hoje o culto foi muito louvor e pouca palavra. Hoje o culto foi muita palavra e pouco louvor. Então queremos criticar a obra que tem sido feita e não fazemos. Nossa mão está assim, ó, para trás, assim. Queremos ficar pensando, irmãos, nesse semblante de dizer, eu acho que tinha que ser assim. Eu queria que fosse desse jeito, irmã, mas como não é desse jeito que eu quero que seja, eu não vou então. O nome de Jesus Cristo, a autoridade do Pai está aberto, irmão. O Espírito de Deus toque no seu coração. Louvado seja Deus. Você um dia pastoreia uma igreja, você vê como é moleza. Louvado seja Deus. Como é bom carregar o fardo uns dos outros, irmão. Louvado seja Deus. Né? Você colocar debaixo do seu joelho um peso, irmão. Imagina o peso que Jesus Cristo carregou, se você botaria isso. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a obra ela requer esforço e sacrifício não só de mim, José, mas seu. E não só meu e seu, mas também seu, galera. E seu, Jesus, eu vou nomear cada um de vocês. Eu requer o sacrifício de cada um de nós, irmãos, para que ela prospere nessa terra. Não adianta, meu irmão, você não querer me esforçar e querer que aconteça. Aleluia. A Bíblia diz e ensina, irmãos. Louvado seja Deus que nós plantamos, irmão, nós semeamos. Assim como nós colhemos. Né? O Eclesiastes disse lá, lança o teu pão, irmão, sobre as árvores. Depois de muito dia, Samuel, você vai achar. Reparte com 7, com 8, irmão. Né? E a obra do Senhor vai ser feita, vai se cumprir. Os evangelhos vão estar para nos estruturar, a andar desse jeito, cara. Né? A fazer a boa obra desse mundo agora. Louvado seja Deus. Mas nós muitas vezes não falamos. Pega aí, faz como chama, tapa no ouvido, dá uma giradinha e fala, só vou ouvir. A palavra de hoje, por causa do Elvis, eu não vou. Louvado seja Deus. Mas quando for outra pessoa, né? Aí eu escuto. Né? Fica esperando Jesus Cristo voltar para te pregar o Evangelho. Você vai lá de cima, vai ver o povo subindo e você fica aqui. Né? Mas agora, se ouvirmos o Evangelho, colocarmos ele no coração e praticarmos, a casa está sobre a rocha. Se não praticarmos, irmão, né? Vai vir vento, irmão. Vai vir chuva, vai vir toda vez tempestade, vai tudo pro chão. Né? E o nome de Jesus vai se verificar de uma maneira ou de outra. Mas é melhor que aprendamos aqui, meu jovem Larissa. Pelo Evangelho que lhe é ensinado a andar como me propõe a carta. Assim como Paulo instruiu, irmãos, rogo-vos, né, que andemos como fomos chamados, na vocação do Evangelho. Quem chamou foi o Espírito Santo de Deus, que foi, ali meus jovens, e colocou no seu coração um anzol e te puxou para o aqui que você tem que ficar. Então, a obra é essa, irmãos. Nós temos que nos esforçar em ter piedade, zelo, os frutos do Espírito, praticar boas obras, irmãos, e não ficar com parvoíce. Não ficar com dissensões, irmãos, com disse-me-disse. Né? A palavra que nós temos que largar, irmãos, todo embaraço. Louvado seja Deus. E andar para a carreira proposta para a nossa vida. E o nome do Senhor vai ser exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Louvado seja Deus. Imagine que só que a gente hoje não pode suportar mais nada.
Talvez nós estamos suturados de muita coisa. E se o pastor um dia bater no seu portão, você vai falar: sangue de Jesus tem poder. Se o pastor ligar para você: José, preciso que você me ajude aqui, falar: misericórdia, não tem outro não. Né? Às vezes nós estamos suturados de tantas coisas e nós vamos falar a verdade. Não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele agrega na obra do Senhor Jesus Cristo. E nos abre o entendimento para fazer a obra quando temos vontade, quando temos tempo de fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queria eu, irmão, né? Não precisar trabalhar. Se eu não tivesse trabalho, se eu não precisasse trabalhar, eu fosse rico, irmão, né? Eu ia ficar pobre rapidinho, porque talvez eu ia fazer o que eu falava, mano, ia pegar meus bens, como Jesus Cristo disse para o príncipe, dar aos pobres e depois servir, né? Eu ia ficar pobre rapidinho de novo. E o nome de Jesus Cristo ia ser exaltado, meus irmãos. Mas se eu tivesse tempo para fazer as coisas que eu queria fazer na obra do Senhor, meu trabalho é das 8 às 6, pode ter hora que eu durmo, né? Eu estou trabalhando, oxalá que o Senhor prepare para mim um tempo que eu me aposento bem cedo, né? Eu louvo a Deus que eu sou registrado de carteira desde os meus 17 anos. Então, rapidinho, quando passar a primeira parte da idade lá, 50 e poucos anos, se tiver na lei, nem sei como é que está a lei da aposentadoria hoje, mas com 54 anos eu posso aposentar. Eu falei: estou voando na marca do Espírito, mano, né? Pregando, voando. Vou tentar fazer a norma lá. Vou tentar mais cedo, vou esperar 65 anos nada. O ritmo que eu vou, não sei se eu chego nem aos 40 trabalhando, não sei se 50. Né? Mas Deus é bom, irmãos, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos lá procurar, segundo o Evangelho, né? Suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito de Deus. Então o Senhor nos deu, irmãos, um propósito de nos unirmos. Nós falamos: se for Carol, eu não fico no culto hoje. Se Carol tiver a oportunidade, vaza pela braqueada, né, irmão? Sabe? Vou ficar aqui não vou ouvir. Louvado seja Deus. Mas nós temos que aprender que a unidade do Espírito Santo de Deus, ela quer que nos agreguemos uns para os outros. Não importa uma palavra. Eu me lembro aqui das vezes que eu preguei, não sei saber falar uma palavra. E eu via meus irmãos: glória, 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 glória. E assim eu tenho que ser, meu irmão. Louvado seja Deus. Então nós temos que experimentar todos na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu estou passando esse mês, irmãos, né? E onde agora, esse mês agora de dezembro, janeiro, onde eu vou experimentar irmão que nunca pregou aí. Louvado seja Deus. Eu já falei com o meu irmão hoje, meu Deus, não. Vai pregar. Já marquei até o dia para pregar. Não vai correr não. Então você que não pregou ainda, fica ligeiro, viu? Mariana, louvado seja Deus. Larissa, Júlia, Vitória já pregou, né? Vitória já pregou. Esther já pregou para pregação também, né? Mas dá para pregar de novo. Renato, glória a Deus. Leandro, né, rapaz? Leandro, eu não pregou, mas acho que foi para São Paulo uma vez, né? Tá devendo para nós, né? Em nome de Jesus Cristo, hein? Aleluia. Pega ele. Pega ele aí, ó. Jesus vai tocar esse mês aí, viu? Aleluia. Meus irmãos, então a palavra nos requer que temos, Samuel, a unidade no propósito do Senhor Jesus Cristo. Então às vezes pensamos: se é com José, não vou. Desculpa. Departamento de oração. É o Gerson na direção. Não vou nada. É assim porque é aquele memezinho, né? Vou nada, né? Tem que ir para Jesus que Nazaré, mas o Senhor Jesus vai voltar no céu e vai ficar falando mais nada também. Então vamos se unir no propósito da obra do Senhor. Nós temos que unir para somar, meu irmão, né? Louvado seja Deus, quem está na obra do Senhor Jesus, não importa, pregando o nome de Jesus, irmão. Vamos nos unir. Vamos nos unir nos cultos dos lares, vamos nos unir, irmãos, nas missões, vamos nos unir, irmãos, nas orações, vamos nos unir, irmão, na madrugada, no monte, irmão. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu sei que é cansativo, irmão. Vocês estão esperando aí, a temporada está chegando para mim, irmão, do mesmo jeito. Louvado seja Deus. É porque eu mais trabalho, eu já falei: José, fica ligeiro, né? Porque vai ter hora que eu vou ligar para o José assim, 7 horas. José, se vira, José. Não vou conseguir chegar. Mas eu sei que Deus é bom e vai trabalhar, vai trazer. Glória a Deus. Tem um monte de orgulho preparado aí para pegar no ato, assim, pastor. Mãozão, você que prega hoje. Não estou pegando os obreiros para ver que não está preparado, né? Em nome de Jesus vai ser novidade. Também estava diferente com as irmãs também, né? Já fiz com os irmãos algumas vezes, tentava pegar os irmãos assim, falando na hora, assim: mano, vem cá, prega aqui, ó. Né? Vocês têm coragem, irmãos? Deixa eu olhar aqui para o irmão. Fala, irmão, você tem coragem, não só, não pode não. Mandadores? O exército baixou os olhos. Mas Deus é bom, dá palavra, dá graça, dá força, louvado seja Deus para nós andarmos nessa obra, irmãos. O Senhor requer de nossa comunidade.
fortalecimento para os cristianos, para que a obra, aleluia, se fortaleça. Há um só corpo, versículo 4, e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, Pai de todos, o Pai sobre todos e todos e por todos e em todos. Louvado seja Deus. Isso aqui é uma poesia, não nada, né? Para nós nos fortalecermos no Senhor Jesus, sabendo e entendendo que a obra que vem, a luz, ela evolui em cada um com medida do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai entender aí, ó. Vamos passar essa parte aí? Louvado seja Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de... Aleluia, Deus. Soberano. Então, foi derramado sobre cada um de nós, segundo o dom de Deus, vamos dizer. Segundo a vontade do Pai, segundo a nossa busca, segundo a nossa procura, segundo o nosso intento. Paulo mesmo falou aos Coríntios, buscar com zelo os dons do Espírito Santo, os dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer dizer, irmão, que se nós buscarmos, o Senhor vai dar. Né? Tiago não falou, você quer sabedoria, irmão? Peça a Deus. Ele dá de graça. Não vai lançar em rosto, não. Fala, vem aqui, filho. Vamos orar, vamos buscar, vamos derramar. Né? Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos meditar nela, vamos entendê-la. Né? Para que o nome do Senhor seja glorificado e bendito na terra. Então, irmãos, segundo o dom do Senhor, cada um vai receber porção daquilo que procurar, daquilo que vai estar, irmãos. Né? Eu falei isso para o Antônio uma vez, né? E eu vejo o Antônio, irmãos, hoje é um cooperador do Evangelho, mas eu vejo o Antônio lá na frente como um grande evangelista, irmão, da obra do Senhor Jesus Cristo. Você vê o Antônio, você vê Samuel como um grande missionário. Então a gente vê o trabalhar no espírito da Bíblia que eles têm lá fora, né? No trabalhar cotidiano, que traz um despertamento para a obra do Senhor Jesus Cristo. Então eu vejo o irmão Antônio, pega ele lá no rio, lá na beira do rio, né? No dia do batismo, lá, Deus abençoe, a paz, a palavra, a pregação, o evangelho, está lá, irmão, alimentando quem tem fome. Louvado seja Deus. Então cada um de nós, irmãos, vai receber do Senhor a porção qual buscarmos, a qual pedimos e a qual trabalharmos para ter. Se você é de falar, de conversar, irmão, o Senhor vai te dar um dom. Eu vou ser usado aqui para falar, igual eu aqui. Talvez eu falo muito acelerado e você nem entende tanto que eu gosto de falar, né? Mas Jesus é complicado. Talvez você não goste muito de falar, irmão. Louvado seja Deus. Mas o Senhor tem uma obra perfeita para te colocar, irmão. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Talvez você seja uma pessoa organizada, irmão. Contra muito do Senhor. Né? Quando mais novo, eu era muito organizado. Hoje em dia, irmão, eu sou uma bagunça pura. Né? Mas Deus é bom e dá misericórdia na nossa vida. Aleluia. Para que se torne nós, irmãos, a boa obra do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, pelo que diz, versículo 8. Subindo do alto, né? Ele levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos outros. Louvado seja Deus. Olha isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas dos céus, para cumprir todas as coisas. E aí vem uma porção de dons ministérios que ele deu sobre cada um de nós, irmãos. Ele mesmo deu aqui uns para o apóstolo, o apostolado do Evangelho, né? A dispensação, irmãos, do dom do missionário, para que se vá, para que se apregoe, para que se una, para que se abra portas, para que chegue aquele que tem fome e sede na rua, onde muitos não vão. Eu já falei aqui para os irmãos a dificuldade que eu tenho nessa área, irmãos. Eu sou tímido. Aqui dentro, pastor, eu tenho uma tranquilidade. Mas você vai lá fora, irmão, eu fico parado assim, não sei o que falar. Aí você pega o Samuel da vida, irmão. Eu fico com o Samuel da vida um pouquinho lá fora. Eu fico perdidinho, irmão. E Samuel tem toda a desenvoltura, né? O tratamento, o Antônio tem esse tratamento. E eu fico lá às vezes assim, rapaz, será que eu sei mesmo o que é o Evangelho? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor tem despertado falando, anda mais com eles. Para que você aprenda e pegue um pouquinho para ele, a gente vai lá fora. E o nome do Senhor vai ser exaltado. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o mesmo Deus deu um para apóstolos, né? Ou vou dizer missionários. O mesmo Deus deu a alguns outros o dom para ser profeta, para falar do amor dele com autoridade, de falar as coisas do céu que iam de vir, de onde acontecer. O Senhor dá essa porção sobre cada um que busca, irmãos, para o bom uso na obra. Esses dons são dados para o aperfeiçoamento da obra aqui na igreja. Louvado seja Deus. Então é necessário que se levante quem tem o dom de profecia para que se edifique as pessoas que necessitam de serem edificadas pela palavra e pela obra do Senhor. E a obra do Senhor é essa, irmãos, que nós façamos o que fomos chamados para fazer. Louvado seja Deus ou não. Às vezes nós queremos ficar falando, não, eu queria o dom dele, eu queria o dom dela. Eu já contei aqui para os irmãos.
O quanto que o Senhor escrachou na minha cara isso. Né? Falei, Jess? Eu falei aqui? Eu falei assim, irmão, eu queria dom, pedindo dom. Senhor, me dá dom de profecia. Eu quero profetizar também. Louvado seja Deus. Aí o Senhor me dá uma coisa para. Vai lá, vou dar exemplo aqui, tá, Carol? Vai lá. Me fala para Carol isso aqui que eu estou mandando. E eu fico, Senhor, mas é o Senhor mesmo? Mas será que é para mim falar isso mesmo? Senhor, faz uma coisa, para a Carol levantar a mão. E as duas vão rolar. E na hora que a Carol vai lá, vem Jesus machão lá. E vem aqui e entrega. Você não entregou? Covarde. Né? Para que você quer dom se você não vai usar? Né? Então, fica o que você tem aí. Né? Procure com zelo. Para ser usado na terra e o nome do Senhor ser exaltado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Alguns outros também, irmãos, foram dados para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Mas cada um, irmãos, um segmento e uso bom para a obra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, alguns vão ter a facilidade de chegar lá fora e apregoar mesmo. E alguns vai ser igual mais quadradão. Aqui dentro tem mais liberdade. Aqui dentro tem mais segurança. Aqui dentro tem mais eloquência. Louvado seja Deus, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado, irmãos. A cada um se completando na obra do Senhor, José. Então, por isso que o Senhor dá para nós, irmãos, em unidade do corpo de Cristo, irmãos, pessoas que se ataviam em unidade do corpo para fazermos cada uma sua importância na obra. Então, meu irmão, você é baterista, louvado seja Deus, um músico da casa do Pai. Né? Então, você tem esse dom, se você chega atrasado no culto, a bateria pega e sobe para o Jesus. Louvado seja Deus, que está pegando agora. Então, é só um exemplo, tá bom? Mas então a gente tem que entrar no compromisso de falar, a gente precisa diminuir esse contexto. Né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, irmãos, de todos esses dons assinados a cada um de nós, irmãos, e cada um que procure, que busque, que saiba do seu dom, que vê onde está indo a sua linhagem. Você olha se você está parecendo mais comigo. Né? Às vezes você olha se você está parecendo mais com um cristiano, ali, que eu falo que o cristiano é um evangelista ático. Louvado seja Deus. Olha, acho que o meu ministério é mais parecido do cristiano. Louvado seja Deus. Eu olhava assim, dentre os parâmetros que a gente tinha, irmãos, no ministério de Deus para Cristo, e falava, meu dom, meu ministério, acho que não parece nada com o ministério do pastor Robson. Né? Mas eu ficava olhando assim para o ministério, falando, com quem será que eu vou me parecer mais? Né? Dentro da palavra, dentro do contexto. E um dia eu ouvi um irmão pregando a palavra, irmãos, e falei, rapaz, é essa linhagem que eu acho que eu sigo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse irmão passou, eu falei, glória a Jesus. Ele tem um dom, irmãos, né, de pregar daquele jeito. Nosso congresso, eu ouvi aquela palavra do pastor, como é o nome do pastor? Marcos. O pastor Marcos trouxe e falei, rapaz, que palavra. É meu sonho fazer aquele negócio ali, ainda que a gente faça um pouquinho desse jeito. Louvado seja Deus. Né? Então, Paulo, pensa na coisa gloriosa nisso. Então você olha para mim, olha para o José, olha para o Jesus, né? Olha para os irmãos que têm um dom e já está indo nesse caminho. Se você quer ainda, Paulo, eu acho que eu pareço com o Everton, né? Nesse contexto, pregador, doutor da palavra, entendimento, né? Você pega com o Everton e vai começar a palavra disso aqui ou não? Isso aqui destrincha a Bíblia, né? Dia após dia, irmão. Falei uma vez, Everton passando na rua na minha frente, irmão, né? Eu fiquei parado assim, olhando ele passando assim, nem junto para mim, né? Vendo a Bíblia no meio da rua. Falei, eita glória do céu. Deixei ele passar uns 5 metros para frente e eu gritei. Né? Aí ele voltou para trás para conversar. Senão eu não ia ver não. Né? Mas mergulha na Bíblia, você vai longe, irmão. Então você quer conhecimento, irmão? Vai na linhagem. Né? E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Então, irmãos, de tudo isso o versículo 2 complementa. Né? O Senhor quer isso para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então cada um de nós tem a suprema inteligência para saber, irmãos, e administrar a obra do Senhor. Louvado seja Deus, segundo o dom que o Senhor nos deu, irmãos. E assim nós vamos crescer na graça, no conhecimento, na virtude e no poder de Deus. Então vamos lá, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha aí. Então nós temos que parar com isso. Parar de ser menino inconstante. O que é menino inconstante, irmão? Que é levado por qualquer grupo de doutrina. Qualquer coisinha, irmão, quer parar. Qualquer coisinha quer chutar a bola e quer desistir. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a obra é árdua, José. É dura. A gente vai ter, irmãos, as coisas contra. Vai passar por aflição, por contenda, por luta. Vai ter falsa calúnia. Falso testemunho contra a sua vida, irmão. Você tem que estar de pé e falar, Senhor Jesus, tem misericórdia, porque vai ter uma hora, não vai ser só você e mais ninguém. Você e Jesus. Glória a Deus. Aí teu Pai, o Filho e o Espírito Santo, você conversar e falar, Senhor, agora. Igual Davi nas suas orações, meus amigos todos me desampararam. Mas o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, é o presente, em todo momento para nos
trazer uma exortação, nos fortalecer nessa graça, irmão. Então, para que não sejamos levados pelos ventos, palavra de Deus, Jesus de Nazaré, né? Ele é a base, Ele é a estrutura nossa, para que José possamos caminhar como é digno os bons obreiros do Senhor na terra. Louvado seja Deus. Então, para não ser levado por qualquer vento, para não ser como meninos inconstantes, né? Para não sermos como nécios na fé, às vezes nós temos que estar enxertados na palavra, instruídos nela, com oração, com cânticos, com louvores, buscando o aperfeiçoamento da sua vida no corpo de Cristo na terra, irmão. Porque você é muito importante. Você pode pensar que não. Vamos lá, ninguém nem nota lá atrás. Acho que atrás, irmão, acho que nota. Você faz muita falta para o corpo de Cristo, porque se a gente olhar o corpo de Deus abençoe a gente no mal. Deus escapamento muito bom para ele. Espero que não venha meu irmão, mas eu não Aleluia. Então, irmãos, para que não sejamos levados pelo vento, tem escritura na palavra. Não tem outro caminho. Se eu chegar aqui, irmão, falar, ó, eu sou crentão, e não conheço a Bíblia, irmão, vai vir aqui o José, vai pegar meia dúzia de palavras, vou parafrasear, vai pegar meia dúzia de palavras esquisitas, e eu falo, não, José é melhor. Eu vou largar o pastor, eu vou para o José, porque o José tem umas palavras boas que enchem o nosso coração de alegria. Ele fala que nós temos que pular, que tem que girar, que tem que marchar, que tem que correr, que tem que voar, que tem que sei lá o quê, que tem que sei lá o quê, né? Nada contra, irmão. Mas a palavra do Senhor dá edificação para a nossa vida. Vai nos dar base, estruturação, ordem, essência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E abraçar, irmãos, a obra do Senhor. Hoje muitos querem negar, irmãos, né? Uma nova alma no culto. Pensa que não, as pessoas estão querendo jogar para fora, irmãos, né? Vou dizer assim, iletrados, né? Estão querendo colocar para fora, irmãos, aleluia, o morador de rua quando ele quer entrar numa igreja. Querem colocar para fora, irmãos, as almas. Aí Jesus Cristo vai vir lá em Mateus capítulo 25, mas vai dizer para você, e é forte aqui. Aleluia. Se colocar isso para fora. Então, irmãos, nós temos que esperar que Jesus Cristo fale de vinde a mim bendito de meu Pai, pela obra que você fez. Verdade. Mas não lance ninguém fora da presença, mas traga ela nos pés de Jesus e fala, vamos interceder por essa alma. Se entrar aqui, irmão, uma alma que seja, quem for, né? Junta do lado dela. Isso é porque te ensina e doutrina bom para isso. Né? Chegou uma pessoa aí, irmão, né? E seja de qual foi a estima dela. Se ajuda com ela, tem muito obreiro aí, irmão. Geralmente os varões ficam mais aí pelo fundo assentado. Não, chega junto. Eu disse aqui, já contei aqui na igreja, mas ele na igrejinha pequena do lado, uma vez entrou, irmão, chegou, levei dois caras bem bêbados. Meu maior, você vai lembrar dessa época, irmão. Foi bem no comecinho meu ainda. Eu era porteiro de bebê. Acho que estava aqui no meu mar aqui. Não sei se nem se Durante já estava aqui nessa época, né? Certo? Foi bem no comecinho, né? E eu me lembro, acho que o Gerson já estava já, se duvidar. O Gerson também é bem antigo aqui também, tá? Eu venho da casa também. Então, mas eu me lembro que numa feita, entrou dois caras bem bêbados na igreja. Um não quis entrar e o outro queria entrar. Só que os dois estavam sem camisa, né? A gente caçou, correu lá atrás, aí eu tirei uma camisa, eu sempre tirei as camisas por isso. Aí fui lá atrás, tirei uma camisa, dei para ele vestir e sentei do lado dele no culto. Esse cara ficou acho que uns 20 minutos fazendo barulho. Na hora do culto, a palavra, canta dele, falando bosta. De tudo que podia falar, né? Querendo xingar, querendo falar uma coisa. Eu falei, não, se você ficar aqui quietinho, eu vou estar contigo, né? Agora, se você ficar atrapalhando o culto, eu vou pegar você e tocar lá fora. Vamos respeitar? Pô, desculpa. Aí ele ficou assim, né? Eu dei uma juntada assim nele assim, uma apertadinha no braço dele, sabe nessa parte aqui do braço que dói? Eu peguei ele assim, dei uma apertadinha assim, você fica manso aí. Né? Já tinha a força gravada de lado aqui assim, estava com a mão armada aqui, se precisasse. Poxa, ficar vigilante, mal. A Bíblia diz que é vigilante, não diz? Não, né? Tem que ter, mas eu trouxe ele para dentro, se ele descer na terceira ou quarta fileira do fundo para fundo assim, e sentei com ele, tem tudo entendendo para ele. E palavra para ele, na hora da palavra, irmãos, chega aquele momento do apelo, o irmão começou a chorar. Eu falei, esse cara está chorando. Bateu a palavra. Aleluia. Eu estou aqui, ouvindo essa palavra aqui, deixa eu te contar. Eu vim lá na Universidade da Bahia, depois daquele beijo. Eu sou um presbítero, cara. Já faz 8 anos que eu estou afastado da igreja. E vim aqui a trabalho e estou lutando para arrumar um trabalho firme aqui para poder trazer minha família para trabalhar. Estava aqui já fazia mais de um ano já, né? Sozinho. Eu
falei, não sabia o que fazer, chamei o nosso irmão Ricardo na época, falei, Ricardo, irmão presbítero, né? E aí ele veio, avisou o pastor, trouxemos para frente, chorando pela vida dele, né? Vamos sair daqui sãozinho, irmão. Chegou torto, o cavaleiro saiu daqui sãozinho, né? Depois nunca mais vi esse homem, a gente levou ele em casa, ele estava morando na serra na época. Depois nunca mais vi esse homem. Então, você fala, a gente nunca tem que negar, né? A gente tem que trazer a presença de Jesus Cristo para que o nome do Pai seja exaltado e glorificado, né? Então, assim é a obra do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, quem morrer é perdido, né? Que nós temos que trazer para dentro da polícia, que Cristo chama abraçá-la, né? E não uma sala fora. O culto, irmãos, é feito de uma liturgia. Isso é notório, né? Às vezes eu estou na liturgia do culto e eu não consigo descer lá, mas se for nessa lá, no nome de José se vira. Eu vou lá, irmão. Se ninguém quiser, ninguém abraçar, eu vou. Mas eu estou dando uma instrução para você fazer, irmão. Quando você vê chegar assim, né? Qualquer visitante, os irmãos são mais fortinhos, tem na porta da Jéssica, assim, Everton, Wheeler, né? Antônio é forte, chega lá também, né? Então chega junto, irmão, senta, abraça, prega, explica a palavra para ele, faça como, né? Como é Felipe, né? Você está entendendo o que você está ouvindo? Eu te explico, irmão. Seja um missionário dentro da igreja, né? Ensina a pessoa, estrutura ela na base da palavra, e ela vai receber o seu virtude, irmão, e renova na frente do Pai, se você der lugar, né? E fazer essa obra mediadora que é necessário alguém fazer. Porque lá fora a verdade é que muitos não pregam para essas pessoas. Muitos não ensinam, muitos julgam. Mas fazer o que tem que fazer, irmão, poucos fazem. Louvado seja Deus. Jesus Cristo está aí, estamos fazendo lá fora, ou estamos vindo aqui só por causa do costume. Porque a verdade é essa, que às vezes nós chegamos aqui e eu já me pus por muito tempo nessa liturgia de culto. Eu tenho que estar aqui pensando no culto perfeito, como é que vai ser, como é que vai ser. Aí Jesus Cristo vai lá e quando eu entendi o que significa Mateus capítulo 9, né? Olha, não quero sacrifício, né? Eu quero misericórdia. Né? Entenda o que significa isso. A obra do Senhor ela precisa de almas, de zelo, de cuidado, de unidade, de propósito. Né? Eu vim aqui só no momento que crente fazer um culto de louvor e adoração, é bênção. Aí muito mais bênção é uma alma entrando no culto e você ajudar a igreja, interceder por essa alma, e assim será a obra do Senhor sendo feita na terra. Então vamos aprender isso, irmão? Vamos colocar isso aí em prática quando houver? Louvado seja Deus, vocês me ajudam? Amém. Eu falei, 15. Versículo 15. Não terminou 14 não. Para que não sejamos mais meninos constantes, levados em todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Né? Eu disse isso porque, logicamente, nós sabemos que há todo tipo de ensino hoje, né? Tipo de instrução, tipo de feitura, tipos de igreja com liturgias que ensinam um monte de coisa, e a gente tem que estar vigilante na palavra. Porque o pastor, ele disse, trouxe ensinamento, irmãos, está escrito aqui, registrado. Né? Sabemos que haverá, irmãos, heresia, haverá levante, haverá todo tipo de coisa. E se não glorifica o nome do Senhor, não, dispõe. Amém? Antes, irmãos, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, antes, irmãos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Nós temos que procurar, o parecer nele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu já falei para o irmão, você quer ver Cristo? Leia as bem-aventuranças. Nós estudamos faz pouco tempo. Mas leia as bem-aventuranças. São três capítulos, né? 5, 6 e 7. Você vai ver Jesus Cristo intrínseco naquela palavra ali. O caráter dele, o molde dele, como ele quer que você seja. Agora, se você estiver dentro daquilo ali, sabe que você está andando no caminho que Jesus Cristo quer que você ande. Glória a Deus. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado ao estrutura junto, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. E aí entramos no texto, irmão, a qual fiz menção, louvado seja Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória. E semana passada, né, irmãos, falamos de Paulo, da sua conversão, né, da maneira quanto ele escriba, né, fariseu, por exemplo, né, doutor da lei, entendido na leitura da palavra, entendido nos ensinamentos, né, ele precisou se moer, né, se revestir, né, do novo eu, para que a obra do Senhor prosperasse pela vida dele. Porque, como eu disse semana passada, né, talvez Paulo chegasse aqui, irmão, todo mundo saia correndo. O velho Paulo, mas o novo homem foi arrecadando multidões, foi trazendo, foi fazendo a obra, sendo conhecido como apóstolo das multidões dos
gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, onde a gente chegar, né, nós temos que fazer um número de pessoas que se agreguem por causa dos evangelhos, que possa a gente ouvir, né, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Né? Ou seja, irmão, se você pegar o mundo gentil, né, os que estão lá fora em trevas, eles andam de qualquer maneira. Não existe uma regra, um padrão que eles andam lá fora. Ora, eles podem falar mais santos que você, irmão. Mas de repente virou a esquina, ele desvira do avesso e vira outra coisa. Porque não tem uma regra, um padrão como você tem. Nós recebemos, irmãos, o Espírito Santo de Deus para quê? Ele veio na nossa vida, meu jovem, dar um padrão à nossa existência. Ele veio dar um padrão para que a gente siga e se aperfeiçoe cada dia mais nesse padrão. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Né? E se nós não estivermos nesse padrão, nesse caminhar que Cristo nos colocou, irmão, né? Nós estamos fadados a cair, né? A perder a salvação e sermos considerados quem? Ímpios, né? Que conhecem a palavra, mas não praticam. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não sejamos como os que estão lá fora, né? Mas tragamos isso dentro, chamando na palavra, chamando na adoração do Senhor. O Evangelho é simples para quem está lá fora. Ó, tem Jesus para você. Cura, né? Liberta, ressuscita, dá vida ao cego, né? Dá vida ao morto, né? Faz o cego enxergar, faz o coxo levantar. Quer saber o que está escrito? Vem aqui, abre a Bíblia. Prega para ele. O Evangelho é simples. Eu falo, você conhece. Não vem me falar que você não conhece o Evangelho, que você pegar para o Davi aqui e falar, Davi, prega aí a história de Bartimeu. Não vai saber pregar, não vai? Não é mais fácil, a história de Davi. Você vai saber pregar, não vai? Então o Evangelho é isso, irmão. Cada um sabe uma coisa da história, irmão, para aqui pregar e agregar para o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não sejamos deles nesse sentido, tá? Então nos esvaziemos, né, da vaidade do sentido, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. A fora é totalmente separado do Pai, né? Mas o Espírito do Senhor nos fortalece a estar no elo, na unidade do corpo. Mas está sendo perto, irmão. Oxalá eu que pudesse, e me dizer, nós temos isso, né, Jesus? Eu falo, às vezes o irmão não vê, mas nas internet a gente está todo dia fazendo alguma coisa, né? Ontem eu te falo, vou trabalhar até mais tarde, a vontade era estar aqui, né? Então todos os dias está no corpo de Cristo junto com meus irmãos, em unidade, fazendo a obra do Senhor. Se o corpo cansa, às vezes pede para fazer caminho em casa, né? 1, 2, 3, 4, não exagera, porque senão esfria, né? E você não volta mais, né? Então tem que ter um molde aí, mas vai estar todo dia, né? E lembra que o salmista disse, né? Viver todos os dias na casa do Pai, né? Que o Senhor me conceda isso, irmão. Até o último dia da vida, não me deixe desviar, Renato, né? Mas eu tenho prazer em estar na casa do Pai todos os dias. Se eu vier aqui de novo, como eu vim, uma feita toda, eu falei para os irmãos, eu estava vindo por mera obrigação, meu Deus. Eu sou segundo dirigente aqui, não posso faltar. Está moído às vezes. O espiritual estava lá embaixo, assim, ó, debaixo do piso aqui ainda escondido. E eu falava, meu Deus, eu vim aqui a pulso, mano. Até que eu falei, Senhor, preciso me renovar, preciso me reestruturar. Aí o Senhor me pega, moe a gente na palavra, esmiuça a gente como um vaso na mão do oleiro, torna a encher de azeite, fala, agora fica de pé, né? E caminha nessa palavra. E o nome do Senhor é edificado. Então o Senhor vai quebrantar-nos, né? E se nós não deixarmos o Senhor não vai quebrantar, né? Mas nós temos que aceitar. Entrar no mundo oleiro, né? E às vezes nós não queremos, nós vamos falar a verdade, nós não queremos mais ser esmiuçados. Nós não queremos mais ser, né, apertados pelo Senhor para ser moldado. Falar, assim, que tá bom, Jesus. Né? Eu não quero que você mude o meu chamado aqui agora, meu amado. Qual vai ser a idade, meu amado? Desculpa perguntar. 68. Eu não quero mais que o Senhor me mude na minha idade agora. Mas o Senhor pode fazer a obra. E trazer da irmã Mara um mundo chamado para receber de obra do Senhor Jesus Cristo na terra. Nós não podemos resistir à mão do Senhor quando Ele quer nos usar no propósito. E o Senhor quer nos usar no propósito, Zé. Você acha que o Senhor não vai te mudar mais ainda? É constante a mudança do Senhor, né? Nossa vida. Às vezes Ele vai requerer um chamado diferente para você, mas fala, não. Agora eu quero que você trabalhe com esse povo aqui. Então, para trabalhar com esse povo, você tem que ser assim. Paulo era expert, irmão. Ele chegava, sabia trabalhar com os povos diferentes. Às vezes nós somos um pouco quadrados, mas sabemos lidar com um pouco quadrado. Eu sou um pouco assim, né? Ainda que eu estou me desenvolvendo um pouquinho lá, um pouquinho cá, a gente vai se aprendendo. Mas o nome de Jesus Cristo para ser glorificado, a gente tem que saber falar com os dois como Paulo. A Bíblia fala que Paulo soube falar com pessoas de autoestima, como soube falar com pobres. Né? Ele soube ser rico, soube ser pobre, soube tudo. Né? Ele falou aquela frase, que eu gosto naquele que me fortalece.
Louvado seja Deus. Então, vamos lá, irmãos. Então, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, irmãos, lá fora, como eu disse, não existe uma regra. Né? As pessoas cometem o pecado de qualquer maneira de balde, né? Fazendo a vontade da carne, fazendo verbo falar. De repente ele fala, eu nunca fiz nada de mal. Não, né? Você nunca ouviu isso de alguém lá fora? Fala, não. Né? A primeira pessoa, né, é dada de uso de droga, bebida, né, prostituição, lascívia, idolatria, um monte de coisa. Fala, mas eu tão bonzinho, nunca matei ninguém, nunca fiz mal, né? Não para ninguém, então eu sou bom, o céu está garantido para mim. Mas a Bíblia diz que não há outro caminho se não for por Jesus de Nazaré. Então, nós temos que limpar a nossa vista, aí entendemos e vemos isso, trabalhar nessa constância. Louvado seja Deus, né? De tirar isso do nosso meio. Quando eu digo tirar do nosso, tá? Ó, eu tiro de mim. Não tem como eu pegar meu José, José? Aqui não tá bom. Não, é o José que tem que tirar dele. Eu posso instruí-lo, conversá-lo na graça. Fala, José, sua vida ia ficar da hora se você tirasse isso aqui, José. Né? Tira esse sapato aqui não. Tira isso aqui, José. Né? É um exemplo, tá, irmão? Mas assim, se ele não quiser tirar, irmão, problema dele. É ele quem vai estar contando com Jesus. Louvado seja Deus. Então é algo, irmãos, que requer da vida dele, do intento dele, uma mudança. Né? Isso trazendo para o nosso aspecto espiritual, irmão. Né? Às vezes você é explosivo e não sabe como parar com isso. É oração, irmão. A oração é a chave da vitória. Eu era nervoso, ansioso. Você falava, você vai pregar. Eu preferia que me avisasse na hora, do que me avisar 3 dias antes, um mês antes, eu ficava com dor de barriga um mês. Né? Até pouco tempo atrás eu falava, você prega. Não, até eu ir para o culto no banheiro umas 10 vezes. Né? Da diarreia, dava tudo que você podia imaginar de mal. Mas Jesus Cristo hoje salvou, curou e me colocou de pé, irmão, para dar verdade. Louvado seja Deus. Hoje tem uma coisa que eu amo é pregar. Né? Se pudesse todo dia eu pregava. Louvado seja Deus. Não, né? Eu posso. Né? Posso. Né? Eu digo que pregar, você também pode, viu, irmão? Acha que isso não é uma oportunidade de não pregar, não. Lá fora, irmão, Seara. É verdade. Vamos para o trabalho. Seara é gigante para você, né? Prega e declara o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, mas vós não aprenderam assim de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo a palavra de Jesus Cristo, do Evangelho? Amém. As cartas de Paulo, você não aprendeu dessa maneira de Cristo. Porque em Cristo somos nova criatura. Né? 2 Coríntios 5:17. Né? Somos novos, gerados de novo. E o Senhor tem trabalhado em nossa vida para nos moldar. Né? Se não queremos aceitar aquele estereotipo, vamos conversar com Jesus. Né? O autor consolidou a nossa fé para que Ele molde a nossa vida e a nossa estrutura, para que possamos ter proveito real na obra do Senhor Jesus para darmos fruto. Se não estivermos dando fruto, qual é o significado? Mas não estamos na videira. Não é? Jesus Cristo disse lá em João 15. Né? Eu sou a videira verdadeira e vós sois, né, os ramos. Né? E se o ramo não dá fruto, irmão, vai ser lançado fora, porque não está ligado. Mas se você está ligado, irmão, Jesus, ela vem, ela flui, né? E prospera no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que saber, irmãos, né, estar ligados em Jesus para prosperar na terra. Amém? Então nós aprendemos de Cristo como? Nós não aprendemos de Cristo, se é o que temos ouvido e nele foste ensinados. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao seu trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Paulo quer dizer, né, para as nossas vidas? O nosso trato do velho homem, Tiago, louvado seja Deus, já tem se tirado? Né? Já temos, Samuel, tirado tudo aquilo que não agrada, o Senhor fala para nós exponencialmente, irmão, se nós orarmos, o que não te agrada, Senhor, na minha vida? E eu sei o que não agrada na minha vida, Senhor. E o Senhor fala, tira isso, e aí você vai andar, vai prosperar, vai andar mais firmemente na coisa do Senhor. E às vezes nós não queremos já falar, isso aqui, Senhor, é meu xodó, né? Isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu vou usar o chupo na vestimenta, eu gosto muito dessa gravata, Senhor. Né? Eu gosto disso aqui, eu não quero ela combina com essa calça. Louvado seja Deus, foi o irmão Antônio que me deu.
Né? Mas isso que você me deu, né? Louvado seja Deus. Eu gosto dela. Mas se ela estiver me atrapalhando, eu posso pegar na aula do Senhor, eu tenho que tirar. Se ela estiver me dando vaidade, ego. Então, irmão, se estiver atrapalhando na aula do Senhor Jesus Cristo, se estiver me lembrando do velho homem, irmão, eu tenho que arrancar. Para que se prospere o meu andar em Cristo, irmão, eu tenho que arrancar. Tá? Isso aqui te trazendo para o físico, agora para o espiritual, irmão. Né? O que nos está nos atrapalhando ainda no prosperar na aula do Senhor Jesus Cristo? Né? Talvez tenha um espinho, né? Talvez tenha uma trave, uma seta, um impedimento, um bem, né? Meu Deus. Um costume, uma coisa que você tem muito prazer e você fala, isso aqui eu não tinha. Mas o Senhor precisa que nós nos despojemos para aproveitar uma boa obra. Então é necessário esforçarmos, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Não vai ser fácil, Davizinho. Você acha que foi fácil Davi de um bom gigante? Não. Mas teve preparo, teve estratégia, teve zelo, teve palavra, teve oração, teve renúncia, né? Teve esforço, irmãos, na presença do Pai. E para nós não, né? Quando nós queremos tirar, irmãos, algo que nos incomoda, nós temos que jejuar, pagar preço, né? Orar, descer na madrugada, falar, Senhor, tira de mim, né? E Jesus Cristo falou, não. Aleluia. Ele vai ser para você orar mesmo, né? E o nome de Jesus vai ser glorificado. Né? A gente está sempre buscando constância no Senhor. Mas a prova disso nós temos que nos revestir, irmãos, de novo. Nos revestir do novo homem. Que foi gerado em quem? Em Cristo, em Deus. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Que nos traz um novo homem. Nos traz, irmãos, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Vai nos trazer um domínio próprio. Você que irava, irmãos, pelo domínio próprio, você não vai irar mais. Pode até irar, irmão. Mas você não vai pecar. Porque a palavra do Senhor vai te dar um domínio, uma temperança, uma longabilidadezinha ali que é necessária para todos nós nos dias de hoje. Né? Sermos pacientes, irmãos. Né? Hoje todo mundo quer as coisas assim, ó. Né? Ninguém mais quer fila, todo mundo quer as coisas rápidas, e se atrasa a sua entrega, eu vou usar uma coisa chula do dia a dia ali, né? Se atrasa uma entrega sua que você pediu no Mercado Livre, na Shopee, não sei o que da vida, você quer esganar o entregador, né? Mas que não, tem gente que é assim, viu? Você cogita que você estiver assim, viu? Vivendo vai para olha para o entregador, quando ele chega, aleluia, e a paz de Deus vai ser em você e vai ser com ele, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que procurar na nossa vida evoluir esses frutos, irmãos, né? Nos renovando do novo homem que é segundo de Deus e criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixemos a mentira e falaremos a verdade, cada um com o seu posto. É Deus. Glória a Jesus. O Senhor nos exalta porque é o pai da mentira. Assim não, Satanás, né? Como podemos andar em vida de mentirosos? Não podemos, irmão. Temos que consertar a nossa vida no caminho correto. Sabemos deixar a mentira, deixe o embaraço, despoje do velho homem, não tem o que fazer. Botar a Bíblia errada e eu estou certo. Eu vou andar do jeito que eu quero, porque a razão é minha. Mas não tem que você quiser, irmão. O caminho você vai, eu já te falo. Você fala? Está tranquilo, né? Se quiser dar do jeito que você quiser, pode andar. Mas vai chegar lá no dia que você vai olhar para trás e falar, ixi, não aproveitei nada, não tive contentamento, não estou satisfeito. Mas se chegar diante disso, não temos satisfação, temos prazer, temos graça, temos virtude. Louvado seja Deus. Então, irmãos, pelo que deixa a mentira, fala a verdade. Cada um dos nós, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e não dê lugar ao diabo. Glória a Deus. Hoje, irmãos, está muito costumeiro a gente dar lugar ao diabo e não percebe. É verdade, Deus. Porque a gente quer irar por tudo. A gente quer chutar o pau da barraca. Quer às vezes esganar alguém. Né? Quer tirar, quer ceifar, quer afastar do corpo de Cristo alguém por que falar. Mas o Espírito de Deus, irmãos, prontamente nos traz para que a gente exorte com graça, meu Deus. A Bíblia nós lemos um pouco atrás, nós devemos suportar uns aos outros, irmãos, vestindo o Espírito. Para que a nossa vida prospere. Precisamos ter graça, meu Deus. A santificação, nós sermos imitadores do Pai, de Deus. Foi Cristo Jesus, zeloso em todo o seu andar aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a relevância, aquele que furtava, irmãos, não furte mais. Antes trabalhem fazendo
com as mãos o que é bom, para que tenhas que repartir com os que estiverem necessidade. Ó, outra coisinha simples aí, irmão, mas que tira muito crente da santidade e nem percebe. Que não sai da sua boca nenhuma palavra toda, mas só ficou boa para promover a edificação. Está uma maré, irmão, de crente querer amaldiçoar todo mundo, amaldiçoar todos, falando palavrões, falando heresias, levantando dissensões, irmãos. A nossa boca, nós somos uma fonte, irmãos, de água. Aleluia, Jesus. Né? Nós temos que levar para a escola da nossa vida assim, uma fonte de água, Cristiano. E não podemos falar duas águas, água doce e água salgada, não podemos uma nada assim. Né? Somente uma que projeta a edificação, que é a palavra de Deus. Se o que emanar da minha boca, irmãos, for desolação, for dissensão, ira, contenda, irmão, nós estamos indo pelo diabo. A realidade é essa, pelo pai da mentira. E muitos acham que não tem problema, mas tem, irmãos. Né? Às vezes a gente mata alguém por uma palavra torta. Imagine que eu pegue aqui um dia, José, e fale uma grande palavra feia, conversando contigo, discutindo, e passa Ramon com Caleb na rua, indo para a praia jogar bola, né? E escuta nós dois discutindo, batendo boca e falando palavras de baixo escalão. Você mata dois jovens e não percebe. Né? E ele falou, por que vocês jovens sumiram? Até você puxar, retroceder e falar, o que pode ter acontecido? A gente tem que orar, tem que chegar no lugar. Ele não vai falar para mim o que aconteceu, porque é comigo. Né? Mas ele fala para outros e pode matar outros. Então, irmãos, a palavra errônea, né? Ela pode ser como gangrena, irmãos, e afetar muitos. Né? Verdade. Ele de enfermidade que afetar muitos em se afastarem da comunhão. Por causa de uma palavra toda que queriam proceder. Louvado seja Deus. Mas tem que emanar de cada um de vocês, meus irmãos, e de mim. Né? Palavra de exortação, de edificação, de consolo. Né? Palavra só para promover que a gente dê graça. Né? Que dê graça, que dê amor, né? Que dê entendimento àqueles que possam ouvi-la. Louvado seja Deus. E assim vão produzir frutos de arrependimento para aqueles que não escutam. Né? Algo o Senhor requer de mim e de você: esforço, zelo, cuidado, cautela, né? A boa introdução do Evangelho. E outra, tudo isso aí, irmãos, entristece o Espírito de Deus. E a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito de Deus, para estar selados para o dia da redenção. Cada um de nós aqui, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Né? E se nós mentimos, nós vamos contra Ele, nos entristecendo, louvado seja Deus. O afastando, deixando Ele assim, apagadinho, né? Dentro do nosso ser, quase que sumindo. Louvado seja Deus. Então, para que não entristecemos, falamos a verdade. Andamos como é digno servo do Senhor. Né? Andamos ali confortando, tirando de lado, irmãos, tudo que é mal da nossa vida. Diz o projeto do homem é isso aí, ó. Tira a amargura. É isso aí, versículo 31, tá? Aleluia. Tira a ira, tira a cólera, tira a gritaria e as blasfêmias. E toda malícia seja tirada dentre vós. Toda malícia seja tirada dentre vós. Tudo que é mal, tudo que é profundo seja tirado do nosso meio, para que se congregue e o nome do Senhor seja assim exaltado. Em nome do Senhor. Aleluia. Antes, irmãos, sede uns para com os outros benignos. O que é ser benigno? Uma intenção de fazer o bem. Sede, pois, todos vós benignos, irmãos, uns para com os outros. O que mais? Misericordioso. Sabe o que é ser misericordioso, irmão? Se compadecer. Vocês estão bem. Rapaz. Vou falar. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Essa hora já se inspirou, né? Se duvidar, não, texto muito bom, né? Mas a aula você, irmão, nós escolhemos dele. Então, olha para você. Quando a gente fala assim, olha para você. Não adianta eu olhar para o Cristiano, não adianta eu olhar para o João, não adianta eu olhar para o Everton, para ninguém aqui falar, se despoja você, porque eu estou bom. Não, eu tenho que olhar para mim. E o Everton tem que olhar para ele. O William tem que olhar para ele. E cada um tem que olhar para si próprio. É assim tirar. Você ouviu a palavra. Se você não ouviu, não entendeu o que eu falei, irmão, marca esse capítulo aí. Chega na sua casa assim, você pega uma caneta, um papel, e faz um paralelo assim. Ó. Vou te dar outros versículos. Pega lá Romanos, capítulo 12.
Pega lá Gálatas capítulo 5, né? Estuda esse versículo e vê o que está ruim na sua vida, que você pode tirar para agregar para o Espírito Santo de Deus. Então, quer prosperar na palavra do Senhor Jesus? Quer ver frutos? Quer você pregar e ver vidas se rendendo? Quer você pregar e ter testemunho para exortar alguém? Né? Compadeça-se. Se edifique nele. Esse é o que é fruto na sua vida, viu? Na sua história, no seu caminho em Cristo. Às vezes a gente pensa, por que as pessoas não me ouvem? Não me escutam? De repente é o que nós estamos plantando. Né? Agora comece a praticar. Daí você vai começar a se desenvolver de outra maneira. Você vai ser gerado de novo no renovo santo, para que se agregue no plano de Deus para a nossa vida. Né? E aí sim algo vai fluir em reduto de quem? Minha não, do Espírito de Deus. Né? Da promessa da palavra. Então, irmãos, vamos ser benignos uns com os outros, né? Ter a intenção de fazer bem uns com os outros. Vamos ser, irmãos, misericordiosos, vamos se compadecer dos outros. Né? Ore uns pelos outros. Você está vendo que o irmão está em dificuldade? O irmão está caindo toda hora em laço, em pecado, em ira. Não julgue, não. Dobre o joelho quando você chegar na sua casa, no seu cômodo preferido. Eu quero crer eu que não é a sala da televisão, é o cantinho que você ora, tem que ser o seu cômodo preferido. Então, quarto, na beira da cama, se for na sala, na beira do sofá, se for na cadeira, qualquer canto, seja o lugar que você dá o lugar preferido de estar, conversar com Deus. Quando chegar nesse seu cantinho favorito, na sua casa assim, você fala para Deus: Senhor, abençoa minha irmã Mara, abençoa meu pastor, para a gente a misericórdia que tem na vida de todos nós. Né? Abençoa o pastor. Você não é meu pastor, abençoa o irmão Elvis. Né? Abençoa meu irmão, abençoa minha casa, abençoa a casa dele, a família. E assim nós vamos estar fazendo a obra do Pai. Né? Orando uns para os outros, suportando uns aos outros, e tendo em grande estima uns com os outros, para que a obra prospere. Meus irmãos, então, vamos perdoar como Cristo nos perdoa a nós. Vamos perdoar e consertarmos os bons caminhos da terra. Amém, Jesus, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos ter paciência que mais uma hora você está ali, 1h20. Né? Aleluia. Vocês me amam, né? Glória a Deus.